E aí, rapaziada, Matheus Luca aqui, última rodada de Premier League e hoje espero que eu não fale muito, até porque agora são 2h19, sendo bem exato, e hoje tem a convocação de Carlo Ancelotti e tem também a primeira entrevista dele como técnico da seleção brasileira. Então acredito que as pessoas que estão disponíveis nesse horário estão na apreensão, na curiosidade para saber como vai ser a entrevista dele. Talvez vai ser abordado também a questão de troca de presidente e tudo mais, como ele lidou com isso. Então são várias dúvidas, provavelmente isso vai tomar o assunto aqui no período da tarde, né, no Brasil. Caso você seja de outro país, que eu acho muito difícil, mas isso vai tomar muito tempo hoje, então vai ser um assunto muito debatido, mas não estou aqui para falar de Carlo Ancelotti, muito menos de seleção brasileira, que eu adoro, são temas que eu amo e sou torcedor fanático pelo Brasil, protejo com unhas e dentes, mas vim aqui falar da última rodada de Premier League. Estou desviando o olhar, não sei porquê, mas eu tenho que prestar atenção porque eu assisti meu último vídeo e vi que eu ficava falando e desviava muito o olhar. Então, minha ideia tem que ser aqui contigo, olho no olho, fechou? Então, se eu estiver mudando aqui o foco, você fala: ei, Matheus, olha aqui pra mim, porra, zoeira. Bom, rapaziada, havia falado na semana passada que nessa última rodada ia tentar fazer o vídeo com os meus colegas, Pedro e Iago, mas uma questão de horário ali acabou não casando. Então, a rapaziada tá trabalhando, como vocês sabem, eu tô sem trabalho ainda, então o bagulho tá louco, então pela noite não vou conseguir fazer o vídeo, então já optei em fazer agora pela tarde, 2h20 agora, para que o vídeo possa estar saindo o quanto antes. Então, vamos lá, última rodada, aconteceu muita coisa, mas antes eu queria falar uma coisa que aconteceu que é muito especial. Primeiro, eu achei que o que havia acontecido de forma espontânea, mas não aconteceu, mas de qualquer forma eu fiquei feliz. No último sábado, havia postado um vídeo sobre a final da FA Cup, ou o final sobre a Championship, que é a segunda divisão da Liga Inglesa, e esse vídeo acabou tendo um like de uma pessoa muito especial, que é a minha referência na profissão, mas eu achei que havia chegado esse like de forma espontânea, que o vídeo tinha alcançado ele de alguma forma e tinha sido de pura coincidência. Então vamos explicar. No sábado pela manhã havia mandado uma mensagem para o João Castelo Branco via direct no Instagram, falando para que ele pudesse estar dando uma olhada no meu vídeo, que eu fiz um vídeo meio que semelhante ali, explicando como funciona a final dos playoffs da Championship e tudo mais. E aí, havia ido para academia, quando eu cheguei em casa, o Iago falou: mano, entra na página do Big Six e vai lá e dá uma olhada quem curtiu o seu vídeo. E aí eu fiquei: quem curtiu meu vídeo? Pá, fiquei naquela curiosidade. Quando eu abro lá, tá lá: João Castelo Branco curtiu o seu Reels. Aí eu, porra, boa felicidade. E aí eu voltei pro meu Instagram pessoal, não tava aparecendo que ele havia visto a minha mensagem, né? Então eu falei: será que chegou isso de forma espontânea? Aí logo em seguida, depois que eu fiquei nessa pequena investigação, aí ele me respondeu, trazendo feedback, trazendo alguns elogios também. De qualquer forma, João Castelo Branco viu meu vídeo, por mais que eu achei que tivesse sido de forma espontânea, tivesse chegado ele até de alguma forma, não foi isso, mas eu havia mandado mensagem. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz por ele ter visto o meu trabalho, porque, né, eu que sonho em trabalhar com isso, então tive que pedir, né, uma certa opinião, então eu queria saber muito a opinião dele e graças a Deus eu acabei sendo atendido, ele viu meu vídeo e isso alegrou meu fim de semana, porque a gente manda mensagem para as pessoas assim públicas, né, a gente não espera ter um retorno, né, e ele me deu um retorno com muita atenção, então eu fiquei muito contente e é isso. E aí, chegamos ao grande domingo que foi a última rodada de Premier League. E eu espero que eu não tome muito tempo aqui de vocês falando sobre essa última rodada, mas tem coisas importantes que eu não posso deixar passar. Obviamente eu não consegui assistir todos os jogos, teve o Mosaic Premier League, eu deixei rodando pelo celular, e o jogo do Liverpool eu acabei assistindo, mas outras partidas eu acabei nem acompanhando, muito menos vendo os melhores momentos, porque eu acho que nesse momento não é nenhuma hora de falar de aspectos técnicos, de falar de resultado, quer dizer, de resultado sim, mas falar sobre o desempenho dos caras, não, porque na última rodada o que estava em jogo era disputas para competições europeias. Então acho que os destaques merecem mais esse foco do que propriamente o desempenho das equipes.
no meu ponto de vista, né? Porque outras pessoas que acompanham já devem estar querendo falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Eu vou seguir a ordem cronológica que está aqui. O Bournemouth venceu a equipe do Leicester por 2-0. A equipe do Bournemouth foi uma das sensações nessa temporada da Premier League. Então, um ótimo resultado. Venceu o Leicester já rebaixado, que não contou com o Vardy, que fez seu último jogo no último fim de semana passado. O Leicester jogou fora de casa, então o Vardy nem participou dessa partida. Destaque para o Bournemouth são seus jogadores que acabaram se destacando ali, né? O Evanilson também, que fez a sua primeira temporada também, vestindo a camisa do Bournemouth, conseguiu ser um dos destaques. O técnico também do Bournemouth também cresceu bastante e a equipe como um todo foi muito boa. Já tem jogadores ali no centro de algumas equipes já para que eles possam reforçar equipes de alta qualidade, de forte escalão financeiro, enfim, de outras coisas. E o Bournemouth fez história porque conseguiu alcançar sua maior pontuação na era Premier League. Na era não, né? Na sua história, melhor dizendo, né? Eles ficaram em nono com 56 pontos. E o Bournemouth, para quem não sabe, é recém-promovido na Premier League, né? Se eu não me engano, eles estão há 2 ou 3 temporadas na Elite e conseguiram fazer sua maior pontuação. Então é uma temporada inesquecível para o clube e para os torcedores. Então é isso. O outro jogo que nós tivemos, e detalhe, tá? Como foi a última rodada, então todos os jogos foram no domingo, meio-dia. Então todos os jogos aconteceram no mesmo instante. O Fulham enfrentou a equipe do Manchester City dentro de casa. Para quem sabe, quando eu cito o nome do Fulham jogando em casa, vocês sabem que eu gosto de citar o nome da casa do Fulham, que é o Craven Cottage. Chique, né? Vou repetir. Craven Cottage. Não sei se eu pronuncio de forma correta, mas eu acho que eu falando fica até bonitinho. Então, se saiu gaguejado aí, se deixa no comentário. O Manchester City venceu a equipe do Fulham por 2-0 fora de casa, com gols de Gundogan numa bike ali depois de uma jogada do Matheus Nunes, e Haaland de pênalti acabou matando qualquer possibilidade do Fulham de tentar buscar um empate, seja lá o que for, e aí o City acabou matando a partida, jogando com tranquilidade. Obviamente o Fulham ofereceu algumas chances de perigo, mas o City conseguiu se portar muito bem e conseguiu se classificar para a Champions League de forma direta na terceira posição. Então a equipe do City, por mais que tenha tido uma temporada muito abaixo, consegue a sua classificação, que talvez, depois de tudo que aconteceu, se tornou o maior objetivo do clube, que era se classificar para a próxima edição da Champions League, e conseguiu. Agora vamos ver como vai ser a movimentação na janela de transferências, né? Porque a equipe do City promete fazer uma reformulação total. Então, ao que podemos sentir e prever é que o City irá fazer muitas movimentações no mercado de transferência. Inclusive, falando em mercado, saiu a notícia hoje que o presidente do Napoli, que foi campeão também na semana passada, já confirmando seu título, semana passada, sexta-feira na verdade, confirmou seu título pelo campeonato italiano. E o presidente do clube já disse que o contrato com o belga já está fechado, então falta questão de detalhes ali, o anúncio de De Bruyne na equipe do Napoli. Então vamos ver se isso vai se concretizar, mas ao que tudo indica, De Bruyne irá jogar a Série A Team da Itália. É isso. Ainda fala Série A Team? Enfim. Wolverhampton e Bournemouth. O jogo ficou em 1-1, mas se você é seguidor do Matheus Cunha, você sabe que já está num tom de despedida. Olha para a câmera, Matheus. O Fabrício Romano anunciou já ontem mesmo que o Matheus Cunha já está fechado com o Manchester United, tá tudo certo, então é questão de tempo também para que a gente possa ter o anúncio. Então, se o Fabrício Romano falou, é porque certeza que essa negociação já chegou ao fim já. Então, ao que tudo indica, o anúncio do Matheus Cunha como novo reforço do Manchester United é uma questão de tempo, então a gente já pode ter novidades já nos próximos dias ou até mesmo nas próximas semanas. Mas o Matheus Cunha também postou nas suas redes sociais, ou melhor, repostou os seus amigos agradecendo. Então, pelo que eu entendi, se você é seguidor, dá uma olhadinha lá. Matheus Cunha deu um relógio para os atletas, um Rolex, falando: a gente não vai cair, e se a gente não cair, eu vou presentear vocês. E aí, o André e o João Gomes foram os stories que ele havia repostado, que eu até dei uma olhada depois. Ele deu um Rolex para os dois, talvez ele tenha dado um Rolex para
para o time todo, não sei, mas ao que parece ele presenteou o time inteiro. Então eu tô falando aqui uma coisa que eu não tenho certeza, mas ele fez uma cartinha e entregou o Rolex. Então eu acredito que seja pro elenco todo, porque parece ali que o Matheus Cunha é um cara muito bom de grupo, assim. Eu gosto muito do estilo dele, depois de assistir também Brasileiros na Premier League, que é a série da Disney. Eu adorei, acho ele um cara muito fantástico, simples, e fala muito bem também. Então tenho certeza que ele deve ter presenteado até seus companheiros com um relógio. Mas é legal essa atitude, e como ele está saindo também da equipe do Wolverhampton, então vai estar fechando esse ciclo aí com os seus amigos e conseguiu cumprir a promessa que ele havia fechado com o elenco, que era fazer com que a equipe do Wolverhampton não caísse para a Championship, e conseguiram muito bem depois de um início muito ruim com o Graham Hill, e depois com a chegada de Vitor Pereira a equipe mudou totalmente e conseguiu jogar muito bem com o Matheus Cunha sendo o astro dessa equipe. Nottingham Forest e Chelsea. Na minha opinião, esse daqui era o jogo mais tenso, né? Tendo em vista do que o Nottingham Forest apresentou nessa edição da Premier League, e o Chelsea melhorando agora nesse fim de temporada. O Chelsea conseguiu vencer o Nottingham Forest fora de casa por 1-0, e aí o Cowell foi o autor do gol, então colocou o Chelsea de volta à Liga dos Campeões. O Chelsea, que já não participava de uma edição da Liga dos Campeões, se eu não estiver enganado, há 3 anos, 3 ou 4 anos, enfim, 2022, 23, 24 e 20, 3 anos, é isso mesmo. Ou 2 temporadas, é porque lá a temporada é diferente, né? Acho que são 2 temporadas. O Chelsea não participava de uma edição da Liga dos Campeões e agora está de volta. E logo após o apito final, teve muita festa por parte dos jogadores. O Enzo Maresca também comemorando muito, celebrando muito. Então, me passou a sensação de que essa classificação do Chelsea para a Liga dos Campeões meio que salvou também o Enzo Maresca no cargo, sabe? Porque se ele não conseguisse cumprir essa classificação, que eu acho que era a maior exigência do dono do Chelsea, talvez eu acho que ele não teria a sua vaga garantida. E isso é impressão minha mesmo, tá? A gente pode ter novos episódios, novas informações ao decorrer desse período aí que nós vamos ter, né? De Copa do Mundo de clubes e até mesmo uma janela de verão aí. Mas ao que tudo indica, Enzo Maresca prossegue na equipe do Chelsea. E o Chelsea vai enfrentar a equipe do Betis nessa próxima quarta-feira também, fazendo a grande final pela Conference League, enfrentando a equipe do Betis. Então o Chelsea e os torcedores podem terminar a temporada celebrando uma vaga para a próxima edição da Champions League e fechando a temporada comemorando um título que talvez para muitos não seja de tanta expressão, mas de certa forma é um motivo para comemorar, né? E o jogo mais maluco assim da rodada, e aí eu já vou fazer até uma intercalada aqui, que foi Manchester United contra a equipe do Aston Villa, e logo abaixo tem aqui Newcastle contra o Everton. Então eu vou fazer uma intercalada, não vou seguir a ordem que tá aqui, eu vou seguir assim, porque o Aston Villa, rapaz, em dado momento estava classificado e depois perdeu a classificação para a Champions League. Bizarro, velho. Bom, primeiro tempo, Manchester United e Aston Villa, achei um jogo bem parelho, as duas equipes buscando todo instante o ataque. O Manchester United, depois de perder na Liga Europa para a equipe do Tottenham, chegou para esse jogo cheio de vontade, com o time titular, tentando fazer gol, e aí o Dibu Martinez fazendo boas defesas, assim também como o lado da equipe do Aston Villa, que puxava contra-ataques, mas não estava sendo tão efetivo assim na hora da finalização. E aí, perto do fim do primeiro tempo, o Højlund foi acionado, saiu de frente com o Dibu Martinez, mas ele ia chegar muito antes do Dibu na bola, ele acabou encostando na bola, o Dibu foi apenas no corpo dele e acabou sendo expulso. E aí o técnico do Aston Villa, o Naim, ele acabou tendo que fazer uma substituição para colocar um goleiro. O segundo goleiro acabou entrando e saiu o Asensio. E fim de primeiro tempo com o Aston Villa 1 a menos. O cenário já não era o melhor de todos os mundos, porque tá decidindo uma vaga na Liga dos Campeões com 1 a menos e sofrendo pressão da equipe do Manchester United, então já meio que complicava a situação deles. E no início do segundo tempo, o Rodgers acabou saindo na cara do gol,
vai ser meio difícil até de explicar assim o lance, mas era um lance que o goleiro saiu dentro da área ainda, ele acabou segurando a bola assim, a bola bate nas duas palmas da mão, só que ele não encaixa, ele não segura. E aí o Rodgers dá um tapinha com o pé, a bola acaba escapando do goleiro e aí ele consegue ficar com a bola em posse e ele finaliza em gol. E aí o árbitro acabou anulando o gol, foi chamado VAR e o árbitro acabou anulando, dando falta. Meio que ele entendeu que o Rodgers fez falta no goleiro do Manchester United, que não era o Onaná, era outro, meio que dando a entender que o Rodgers havia feito falta, roubando a bola das mãos do goleiro, mas no meu ponto de vista isso não aconteceu. E aí o Naeem ficou putaço, aplaudiu de forma irônica, sentou lá nas escadas, porque quem sabe, né, o banco de reservas lá no Old Trafford tem que subir uma escada e aí tem os bancos de reserva que é colado com a torcida. E aí o Naeem ficou sentado batendo palma, ficou puto. Os jogadores também do Aston Villa também ficaram muito bravos. E aí depois a equipe do Manchester United, sei lá, 6, 7 minutos acabou fazendo o primeiro gol da partida. E depois, já perto do fim assim da partida, o Diallo acabou fazendo mais um gol para a equipe do Manchester United, que venceu a equipe do Aston Villa. Mas, mesmo com o Aston Villa perdendo ainda por 1-0 nessa partida, a equipe do Everton no segundo tempo havia feito 1-0 em cima do Newcastle. Então, o Villa, mesmo com... Não, minto. O Villa estava empatando com o United em 0-0 e o Everton havia aberto o placar. Então, o Aston Villa estava se classificando para a Champions League. E aí, ficou aquele clima horrível no estádio St. James Park, porque o Manchester United estava empatando com um jogador a mais e a torcida já naquela apreensão, e a equipe do Newcastle jogando mal, no meu ponto de vista jogou muito mal essa partida, acabou perdendo em casa. Mas o Manchester United foi lá e fez a boa para a equipe do Newcastle, conseguiu vencer e o Newcastle acabou se classificando para a próxima edição da Champions League. E aí eu já falo para vocês como ficou a tabela, mas foi cheio de emoção assim e ficou até um pouco confuso para quem estava assistindo na hora. Mas mesmo com a derrota, o Newcastle consegue se classificar para a próxima edição da Champions e a equipe do Aston Villa ficou apenas com a vaga na próxima edição da UEFA Europa League. E bom, eu não me desdobrei muito aqui no jogo do Newcastle, porque, como eu falei, eu acabei acompanhando ali o mosaico da Premier League, mas não consegui dar tanta atenção para essa partida. Mas era um jogo assim que teoricamente era o mais fácil das equipes que estavam disputando uma vaga direta para a Champions League. Mas o Newcastle acabou tropeçando dentro de casa e foi um resultado muito ruim assim do ponto de vista técnico mesmo, sabe? Mas o Newcastle acabou conseguindo se classificar, depois foi uma festa absurda por parte da torcida. Ainda sobre o Manchester United, o Ruben Amorim falou, ele relembrou, ele fez um discurso quando acabou a partida, falando com a torcida e com os jogadores. Eles se reuniram lá no meio de campo e ficaram com o microfone. Isso é natural em fim de temporada na Europa, os clubes agradecerem a torcida, fazer algum tipo de celebração, ainda mais quando é campeão. Mas nesse caso, o Manchester United, que acabou a temporada, né, daquele jeito, perdendo o título, fazendo sua pior campanha na história da Premier League, mas o Ruben Amorim fez questão de conversar com os torcedores e com os jogadores. Então, só para tentar ser o mais sucinto possível, o Ruben Amorim falou que quando ele chegou no Manchester United, ele conseguiu 2 vitórias logo de início e um empate, e depois desse início ele havia feito uma entrevista e falou, a tempestade vai vir, então a gente vai ter momentos muito complicados. E foi isso que ele falou mesmo. Se você for puxar as primeiras entrevistas dele, ele falou isso e é real. Depois, no fim dessa partida contra a equipe do Aston Villa, ele falou, a tempestade passou, agora vai vir os momentos de glória desse clube. Uma equipe desse tamanho merece ter dias felizes. Não com essas palavras, mas ele quis dizer o quê? Que dias melhores vão vir para a equipe do Manchester United. Então fiquemos atentos aí, porque ele já estava prevendo que teriam dias difíceis comandando a equipe do Manchester United em 6 meses de comando técnico. E agora ele está prevendo coisas boas. Lembrando que o Manchester United vai ter apenas as Copas e a Premier League na próxima temporada. Está fora das Copas internacionais, só vai ter a FA Cup e a Carabao na próxima temporada, e vai ter a Premier League. Então vamos ver como esse time do Manchester United vai conseguir se comportar, e já fechou até a contratação com o Matheus Cunha, como eu já falei para vocês.
mas é bem legal assim o discurso bem franco, sincero assim que o Rubem Amorim fez diante da sua torcida. Então ele quis passar um pouco de calma para os torcedores, para que eles possam acreditar que dias melhores estão por vir para a equipe do Manchester United. Então vamos ficar atentos. Southampton e Arsenal. Eu vi que o Arsenal saiu à frente do placar, o Southampton conseguiu o gol de empate, mas aí o Arsenal foi lá e fez o gol da vitória, que o Arsenal terminou a temporada sendo vice-campeão pela terceira vez consecutiva. Bom, para os torcedores não deve ser tão legal assim, porque eles querem gritar campeão. Lembrando também uma informação importante, o Arsenal, time feminino, foi campeão da Liga dos Campeões lá em Portugal, então parabéns para a equipe dos Gunners. O time feminino foi campeão, então de certa forma leva muita alegria para sua torcida. Já o time masculino termina pela terceira vez consecutiva como vice-campeão da Premier League. Para alguns torcedores deve ser muito chato ficar ali na segunda posição, mas eu acho que para outros deve ser motivo de orgulho, e se eu fosse torcedor do Arsenal eu ia ficar muito feliz. Óbvio que eu ia querer o título, mas eu acho que tem que se observar o ponto de vista de uma equipe que está conseguindo se manter ali entre os grandes, entre os favoritos para conquistar a Premier League, sabe? Óbvio que falta jogador, falta isso e falta aquilo, mas se você ver no ponto de vista, o Arsenal já tem um esquema de jogo, já está muito forte esse time, mas falta uma peça ou outra. Então se o Arsenal for no mercado como eles estão prometendo, talvez a próxima temporada eles podem conseguir coisas grandes. E eu acho que esse time vai muito forte para o mercado de transferências, porque eles estão com uma ambição de conquistar títulos gigante, ainda mais com o Tottenham sendo campeão. Então eu acho que agora a equipe do Arsenal vai querer um título de qualquer forma já na próxima temporada. Então eu acho que o Arsenal tem que ficar contente sim, conseguir se manter ali na segunda colocação da Premier League, conseguir se classificar também para a Champions League da próxima edição, e tem um trabalho sólido com o Arteta. Teve lesões, o Arteta conseguiu se virar, perdeu seu principal jogador, que foi o Saka, por quase 4 meses nessa temporada, e ele voltou, então perdeu outros jogadores também no ataque. Então vamos ver como a equipe do Arsenal vai se movimentar, mas eu tenho certeza que o Arsenal vai vir a próxima temporada com muita ambição de conquistar título, e vai dar muito trabalho, porque já é um trabalho muito padronizado, onde seus jogadores entendem o que o técnico quer passar. Então acho bom a gente ficar de olho nessa equipe do Arsenal, fechou? É isso. Já falei do Newcastle, o outro jogo, e aí era o jogo da festa, finalmente da comemoração, de celebrar com uma taça nos seus braços, foi o jogo entre Liverpool e Crystal Palace. O Palace é uma equipe chata, o Palace sempre dá trabalho para a equipe do Liverpool, seja qual for as circunstâncias, jogo de meio de tabela, jogo de fim de temporada, o Crystal Palace sempre dá muito trabalho para a equipe do Liverpool, e dessa vez não foi diferente. O Palace saiu na frente com um gol de Sarr, e aí o Mateta teve 2 ou 3 oportunidades, ambas ele estava em condição de impedimento, mas o Liverpool com 1 a menos, o Gravenberch acabou sendo expulso depois do domínio ali no meio de campo, a bola acabou escapando, aí o Kamada ia sair na cara do gol, ele acabou cometendo a falta, mas o Liverpool foi para cima, conseguiu fazer o gol de empate com Mohamed Salah, que chegou a 47 participações em gols na Premier League. Então o Liverpool consegue também um empate para fechar a temporada, mas foi muito legal assim ver a festa da torcida. O Trent Alexander-Arnold ficou emocionado enquanto ele estava ali com seus companheiros, ex-companheiros de clube, né? Ele ficou ali com os jogadores, mas ele não estava chorando, mas dá para ver que ele estava ali fazendo algum momento de reflexão. E aí quando o clube liberou a entrada dos familiares, aí não teve jeito, aí ele desabou, começou a chorar no braço dos familiares, acredito que sejam os pais, os irmãos, os amigos. Aí ele começou a chorar, desabou mesmo, e aí foi uma cena bem legal. Tem fotos também circulando nas redes sociais, que é o momento ali que ele tá sentado no gramado mesmo com Robertson, e aí os dois estão ali trocando meio que uma ideia, pensando ali na trajetória que eles criaram juntos com a camisa do Liverpool. Depois eles tiraram uma foto, tem uma foto legal também que ele tá segurando assim a taça no chão. Enfim, são muitos registros, foi uma festa muito bonita. Mohamed Salah foi o eleito melhor jogador da Premier League, foi o artilheiro e foi o líder de assistências também na Premier League. Temporada absurda, por mais que ele
desde o confronto da Liga dos Campeões que ele vem tendo uma queda, mas foi uma temporada absurda, onde ele foi um dos seus principais jogadores dessa edição da Premier League. E o Gravenberch foi eleito o melhor jogador jovem também da Premier League, então o Liverpool terminou em alta, com presenças de pessoas muito importantes lá no clube, no estádio na partida de ontem, né? Que foi a presença de Jürgen Klopp, Gerrard, Henderson, que são ídolos desse time do Liverpool, entre outras personalidades muito importantes também, mas o Liverpool conseguiu ficar apenas no empate, e tudo indica também que o Liverpool vai muito forte nessa janela de transferências. Pode ser que tenha movimentações, algumas saídas como a de Darwin Núñez, pode ter chegadas também importantes, e duas já estão quase praticamente que certas, e também é questão de tempo assim para ter o anúncio, né? São elas: Frimpong, eu falei duas, mas são três: Frimpong, Kerks, lateral esquerdo do Bournemouth, e acredito que uma das principais assim das movimentações no futebol europeu, Florian Wirtz, do Borussia Dortmund, estava chamando a atenção de diversos clubes: Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, Liverpool também, mas o alemão já falou que tem o desejo de jogar pela equipe do Liverpool, e é o que tudo indica, o Liverpool já iniciou conversas ali com a equipe do Borussia Dortmund, do Bayer Leverkusen, para que eles possam concretizar essa negociação. Então pode ser uma das movimentações muito interessantes, e se o Liverpool realmente fechar essa contratação, vai ser uma das contratações gigantes para movimentar muito e já gerar aquela ansiedade por parte dos torcedores. Mas é isso, o Liverpool consegue um empate na sua última rodada, mais uma festa absurda. E essa informação não é tão importante, mas hoje é feriado em Liverpool e o Liverpool está lá desfilando com a taça para sua torcida, para que eles possam celebrar esse momento inesquecível. E falando em celebração, o Tottenham, durante a semana passada, após o título, fez uma festa absurda. Os torcedores lá nas ruas de Londres fizeram uma festa absurda, subindo em cima das casas, subindo em cima de onde podia, fecharam a rua, fizeram uma festa gigantesca, mas o Tottenham acabou perdendo o jogo para cima do Brighton por 4-1. Foi a partida também que eu não vi, mas até onde eu sei, o Tottenham acabou saindo à frente do placar, mas aí o Brighton já foi lá e aplicou 4-1, fechando essa temporada, no mínimo, desculpe a palavra aí, você torcedor dos Spurs, mais uma temporada medíocre da equipe do Tottenham na Premier League, mas o que importa para a torcida é que veio um título e já classificação também direta para a próxima edição da Champions League. E fechando a rodada, Ipswich Town acabou perdendo para a equipe do West Ham por 3-1. Rapaziada, eu tô falando aqui, mas acabou aqui a energia do meu refletor, então eu vou ter que fazer uma movimentação aqui, porque senão fica muito apagado. E para dizer que já estou acabando aqui a gravação, só deixa eu arrumar aqui a iluminação de novo. Foi mal aí, você. Então vamos dar uma passada aqui, falar para vocês como ficou a classificação, né? Eu vou estar colocando aí na tela também, mas só para falar para vocês. O Liverpool campeão com 84 pontos, logo em seguida vem o Arsenal, Manchester City. Então vamos prestar atenção como ficou a classificação para a próxima edição da Champions. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle. E aí o Aston Villa vem na sexta posição com 66 pontos. Então o Newcastle e o Aston Villa terminaram com 66 pontos, mas teve algum critério de desempate que aí colocou a equipe do Newcastle na zona de classificação da Champions. Na sétima posição, Nottingham Forest, que fez uma temporada indiscutível de muito boa, mas não conseguiu a classificação para a Champions, mas retorna para competições europeias. O Brighton, na oitava posição com 61 pontos, também consegue uma classificação para competições europeias. E aí na nona posição, a equipe do Bournemouth, na décima o Brentford, 11º o Fulham, Crystal Palace na 12ª posição, na 13ª Everton, na 14ª o West Ham, na 15ª o Manchester United, na 16ª o Wolverhampton e na 17ª a equipe do Tottenham. E aí tem um detalhe importante, que o Crystal Palace, que foi campeão da FA Cup, o campeão da FA Cup dá um acesso direto para a próxima edição da UEFA Europa League. Só que aí nós temos um problema, a equipe do Lyon também vai participar da próxima edição da Liga Europa, e
a UEFA não permite que o mesmo dono tenha dois clubes. Então vamos ver qual vai ser a movimentação em relação a isso. Porque tem uma questão também que estava acontecendo, já é uma discussão que eu acho que vai ser um tema muito recorrente no mundo do futebol a partir de agora, com esses milionários comprando clubes, que é os donos, quando eles chegam para ter outras equipes, eles têm esse problema caso a equipe consiga uma classificação para competições europeias. E aí tem um exemplo muito claro, que foi do Evangelos Marinakis. Ele é dono do Nottingham Forest, Rio Ave de Portugal e também da equipe do Olympiacos da Grécia. O Olympiacos conseguiu a classificação para a Champions da próxima temporada e o Nottingham Forest estava na disputa, tanto é que teve aquela cena bizarra do Evangelos Marinakis indo lá reclamar com o Nuno Espírito Santo, o porquê e tudo mais. Caso a equipe do Nottingham Forest tivesse conseguido a classificação, talvez eu esteja usando o termo errado, mas ele abriu mão da participação ou das ações dele da equipe do Olympiacos para que ele pudesse concentrar somente as atenções dele na equipe do Nottingham Forest. Então, caso o Forest conseguisse a classificação, ele ia ser o dono apenas do Forest, ele não seria mais o dono da equipe do Olympiacos. Então, eu não sei nem como ficou essa questão, mas ele acabou fazendo esse movimento para ficar apenas com a sua atenção. A bateria da outra iluminação também. Então, vamos finalizar o vídeo aqui porque vai começar a entrevista do Carlo Ancelotti. Bom, tava falando do Evangelos Marinakis, né? E é isso, eu perdi totalmente o raciocínio aqui, mas não pode ter o mesmo dono em duas equipes em competições europeias. Então, nós temos o exemplo aí do Crystal Palace, do John Textor, que é um dos sócios majoritários e também ele é dono da equipe do Lyon. Então tem essa questão e a gente vai ter que ver como vai ficar, porque caso ele prefira ficar com a equipe do Lyon, o Crystal Palace vai ter que sair da Liga Europa. Então a gente vai ter que ver como fica essa movimentação. Eu particularmente não entendo muito, admito também que eu não fui buscar entender, mas só para vocês ficarem ali por dentro de como funciona essa questão, né? Então vamos ter que ficar atentos aí às notícias que vão sair para saber como vai ficar essa questão das equipes que têm o mesmo dono em competições europeias. E para fechar aqui, né? Mohamed Salah terminou a temporada com 29 gols, Isaac com 23, Haaland com 22, Mbeumo com 20 e Chris Wood também com 20. E no assistências, Mohamed Salah terminou com 18 e o Murphy terminou com 12 e o Elanga com 11. Então, Mohamed Salah foi incrível essa temporada, fazendo com que ele pudesse ser o melhor em todos os quesitos nessa edição da Premier League. Deixa eu ver se tem mais algum destaque. Acho que é isso, rapaziada. Bom, acabou a temporada. Não sei nem como dizer aqui, mas nesse período que eu acabei ficando sem trabalho, eu tentei fazer conteúdos um pouco mais de qualidade. Tentei montar um cenário aqui para vocês, buscando aqui as melhores posições para que eu pudesse trazer algum ângulo diferente, para que pudesse ficar um pouco melhor meus vídeos. E de certa forma espero que vocês tenham gostado. Dessa vez deixei um pouco mais distante, mas acabou a iluminação aqui, porque ficava muito apertado, então acho que aqui fica até um pouco melhor para conversar e trocar essa ideia com vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, fiz esse investimento para que eu pudesse trazer um conteúdo melhor. Admito que também me faltam algumas informações que eu tenho que buscar, né, para passar informação com qualidade para vocês, mas é aquela coisa, vivendo e aprendendo. A gente que quer trabalhar com isso tem que se doar ao máximo e saber as informações para passar de forma correta para você. Dito isso, quero agradecer também as pessoas que acompanham, sempre estão aqui presentes, vendo os vídeos do Big Six FC, seja nas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube. Às vezes eu fico até espantado porque a gente faz as coisas e espera não ter tanto alcance assim. Uma página que relativamente é nova, mas tem até uma certa quantidade de inscritos aqui no canal que acaba me surpreendendo. Essa temporada nós fomos ao evento do Manchester City, que acabou se inscrevendo aqui no nosso canal também. Enfim, tem outros inscritos, a gente posta shorts, posta vídeo no TikTok, posta no Instagram, mas a gente não sabe que proporção isso acaba alcançando, a gente não tem essa dimensão, por mais que tenha os dados ali falando, mas a gente não sabe qual é a pessoa que vê esse vídeo. Mas no fim, só quero agradecer por você estar vendo esse vídeo.
Às vezes o vídeo bate 88, 35, 45, 50 visualizações. Aí eu falo, porra, velho, quem é o louco que tá parando pra ver esse vídeo aqui? Então, se você é esse doidão que vê esse vídeo aqui, muito obrigado, porque isso motiva muito para que eu possa continuar fazendo os meus vídeos para tentar, de certa forma, alcançar o que eu desejo trabalhar no futuro, que é trabalhar com futebol europeu, sendo um correspondente, sendo, sei lá, um apresentador de algum programa de futebol europeu. E é isso. Agradeço por você estar presente aqui. Essa temporada nós tivemos muitos altos e baixos na questão aqui do YouTube, poucas presenças, ora muita presença, mas o que importa é que você que está vendo esse vídeo sempre esteve aqui comigo, então eu agradeço essa moral. E é isso. A temporada acabou, vamos repensar nossos caminhos aqui, como a gente vai poder produzir, porque eu espero também que eu consiga arrumar um emprego, então se eu conseguir, obviamente o tempo vai ficar escasso para conseguir produzir aqui para vocês, mas espero que vocês tenham gostado e obrigado pela companhia mais uma vez. Repeti muitas informações aqui de forma de agradecimento, mas é isso. Eu não tenho outra palavra para dizer para vocês a não ser obrigado por vocês estarem aqui de certa forma incentivando. Seja 15, 20, 30 pessoas vendo os vídeos, isso já dá uma motivada e mostra que meu trabalho não está sendo em vão. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima temporada. E siga o Big Six FC no TikTok e no Instagram, fechou? Tamo junto e muito obrigado.